Nós, dentro do exercício da nossa soberania, a nossa marinha, e até mesmo às vezes a aeronáutica, auxiliando a marinha, pode sim observar o navio, identificar o navio, entrar em contato com o navio. Quanto a isso, não há problema nenhum. Afinal, nós estamos defendendo o nosso território, o nosso mar territorial, e isso serve para a zona contígua e zona econômica exclusiva. Isso a gente pode fazer, a observar, fiscalizar, mas não pode violar, interromper, prejudicar o direito de passagem inofensiva. Não pode cobrar taxa. E isso tem previsão expressa na Convenção de Montego-Bay, Convenção de Direito do Mar, de 1982. Ok? Tranquila essa pergunta, né? Respondido. Vamos para o próximo questionamento. Vamos lá. Professor, o que vem a ser os rios internacionais? Meus caros, nós temos os rios, os mares nacionais internos, Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. Outras lagoas e rios e mares internos que nós temos dentro do território brasileiro. Isso é nacional. Isso é de nossa soberania, a gente que exerce a soberania. E nós temos os rios internacionais. Rios internacionais é quando eles atravessam, eles entram em contato com outros territórios, com outros estados. Por isso que são rios internacionais. Um rio que sai do Brasil e atravessa vários estados na América Latina é um rio internacional. O Brasil vai exercer a sua soberania dentro do seu limite territorial. Ele vai proteger e preservar aquele rio internacional exatamente na fração que está dentro de seu território. Então, rios internacionais são os que ultrapassam, os que passam por diferentes estados. Isso são rios internacionais. O Danúbio, na Europa, Rio Danúbio, é um exemplo de rio internacional. Bacia do Prata, aqui, também é um exemplo de rio internacional. Porque ultrapassam os limites territoriais de um determinado estado. Ok? Vamos a mais uma pergunta. Professor, há algum plano de defesa do pré-sal? Meu caro, excelente a pergunta, além de ser extremamente atual. O pré-sal é uma preciosidade brasileira. Existem vários projetos de lei, projetos que estão sendo votados no Congresso Nacional para a proteção do pré-sal. Inclusive para a destinação dos lucros do pré-sal, da exploração do pré-sal, para a defesa do meio ambiente. Estão em votação no Congresso Nacional vários projetos sobre o pré-sal, projetos do pré-sal. Esses projetos eles estão um pouco emperrados porque está tendo certos conflitos políticos. Os partidos políticos que são oposição do governo atual estão atravancando os projetos do pré-sal, mas por questões políticas. Na verdade, hoje o nosso pré-sal ele é protegido pela Marinha Brasileira. O atual ministro da Defesa brasileiro, recentemente, em 2009, fechou o maior contrato bélico da história do Brasil. O ministro da Defesa, o ministro Nelson Jobim, fechou um contrato de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. É o momento mais importante da Marinha Brasileira. O Brasil comprou 5 submarinos da França. Um desses submarinos é de propulsão nuclear. Presta atenção. É de propulsão nuclear. Ele não vai carregar armas nucleares. Ele funciona com base em energia nuclear. Então veja só, presta atenção nessa informação. O Brasil fechou o seu maior contrato bélico da história, 20 bilhões de reais. Esse contrato representa um dos momentos mais importantes da Marinha na história brasileira. Esse contrato ele foi liderado pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Foram adquiridos 5 submarinos. Um desses submarinos é de propulsão nuclear.
São submarinos que foram adquiridos, comprados da França. Agora presta atenção. Um desses submarinos é de propulsão nuclear, correto? Apenas 5 países no mundo têm submarino de propulsão nuclear. Hoje, nós temos 5 países com submarinos de propulsão nuclear, que são os 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. São 5 estados que mandam praticamente no Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. São 5 estados, 5 países que têm assento, cadeira permanente no Conselho de Segurança. E somente esses 5 no planeta tinham submarinos de propulsão nuclear. Além desses 5, agora o Brasil também tem um submarino de propulsão nuclear. Vejam, o Brasil é o 6º estado, 6º país, a ter um submarino de propulsão nuclear. E o Brasil quer ser o 6º membro permanente do Conselho de Segurança. Vejam que coincidência. É uma estratégia brasileira. 6º submarino de propulsão nuclear. Eu quero ser o 6º membro permanente do Conselho de Segurança. Inteligente essa estratégia. Foi um contrato em o qual o Brasil, com autorização do Senado Federal, gastou cerca de 20 bilhões. Além desses 5 submarinos, nós iremos comprar alguns caças e helicópteros para renovar a aeronáutica, a marinha e até mesmo o exército brasileiro, que virão outras aquisições. Ok? O ministro Nelson Jobim diz que todas essas aquisições, além dos benefícios econômicos ao Brasil, todas essas aquisições têm como objetivo a proteção do pré-sal. Esses 5 submarinos e um de propulsão nuclear têm como objetivo defender o pré-sal brasileiro. Realmente, são os primeiros passos que o Brasil começa a dar para proteger a nossa camada pré-sal. O nosso plano de defesa do pré-sal, eu falo em lei, uma lei que estabeleça um plano de defesa, está sendo lá negociado, está sendo votado no Congresso Nacional. Mas eu passo essa informação extremamente relevante sobre a aquisição desses submarinos aí, que isso tem uma representação internacional muito grande. E vejam só, esse tema ele palpita, ele intriga. A Alemanha e França eram os 2 países que queriam vender submarinos ao Brasil. Alemanha e França. A Alemanha queria muito vender submarinos ao Brasil. Queria muito vender. A Alemanha ofereceu até preços bem mais acessíveis. O Brasil disse, não, eu quero da França. O Brasil disse, eu não quero comprar da Alemanha, eu quero da França. Por quê? Porque a França é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. A Alemanha não é. O Brasil quer ser o 6º membro permanente. O que o Brasil vai fazer? Ele vai comprar da França, que é um dos membros permanentes. É uma decisão, querendo ou não, de natureza política, estratégica, geopolítica. Isso é estudo de geopolítica. Ok? Tranquilo? Respondida a questão, vamos a mais uma. Vamos lá. Professor, a quem pertence a Lua? Tranquilo. Pessoal, a quem pertence a Lua? A aula de hoje responde. Pessoal, nós temos os domínios públicos internacionais. A Lua também é de domínio público internacional. A Lua não pertence aos Estados Unidos. A Lua não pertence ao país que colocou pela primeira vez, pisou pela primeira vez na Lua. Nem a Rússia, nem a China, que estão investindo muito na exploração do espaço. A Lua, bem como o Polo Norte, Polo Sul, são de domínio público internacionais. Polo Norte, Polo Sul, Lua, os planetas são de domínio público internacional. Alguns países exploram com mais frequência. Alguns até entendem que tem monopólio da pesquisa, e isso é muito criticado pelos doutrinadores de direito internacional.
Não pode ter monopólio da pesquisa. Se é de domínio público internacional,